Olá, você sabia que hoje, nesse momento que eu estou conversando aqui, eu posso afirmar que uma pessoa com demência não vai voltar a ser quem ele era? Exatamente, porque ainda não existe disponível na ciência ou na medicina algo que reverta este processo de demência. Sendo que um processo de demência ele apresenta um declínio cognitivo, um declínio mental progressivo e que tem uma velocidade que vai variar de pessoa para pessoa, que vai depender do estilo de vida como alimentação, quanto de atividade física que ela faz, as doenças crônicas que ele é acometido, o quanto de atividade mental ele oferece para o seu cérebro, o quanto é a qualidade da sua alimentação, do seu sono, das suas relações, a sua genética, o meio social onde ele está incluído. Então, muitos fatores estão envolvidos nessa velocidade da progressão ou do declínio das perdas que se apresentam quando existe uma demência. No entanto, quando se faz atividades que estimulem o cérebro, a gente pode retardar esses efeitos. Então, eu vou contar um pouco uma experiência que eu tive com um idoso alguns anos atrás, onde a gente começou a trabalhar já na fase inicial da demência e por 3 anos, em função de todas as atividades que ele fazia, tanto físicas, numa academia, um trabalho muscular e de forma mental, com as atividades junto comigo, ele teve por 3 anos um ganho frente à sua doença, porque ele não teve áreas durante este período, não teve áreas no seu cérebro aumentadas sem atividade elétrica. É um tipo de exame que se faz para ver o quanto o cérebro não está ativo, então se localiza essas áreas sem atividade elétrica. Existem outros exames que também se pode fazer esse mapeamento cerebral, mas este na época era o mais importante que ele tinha. E quando a gente consegue estacionar este avanço das áreas sem atividades, a gente está tendo um ganho frente a uma doença que é progressiva. Ou seja, várias áreas irão se apagar. E o que acontecia com isso? Ele tinha novas áreas que eram estimuladas, ou seja, novos neurônios, novas conexões nervosas eram construídas e ele conseguia desempenhar algumas funções por um período maior. Concomitante a isso, a família oferecia para ele todos os recursos que estavam disponíveis para que ele saísse daquela situação. Porque era muito difícil ver o pai, o marido, o avô não sendo mais a pessoa que eles conheciam, que eles tinham na vida dele, porque isso progressivamente ia se desfazendo. E é muito doloroso tu ver o teu familiar não sendo mais quem tu reconhece. E por vezes existiam alguns atritos, alguns constrangimentos quando ele era cobrado de algo que ele não conseguia mais fazer. Porque quando a gente, por exemplo, tenta trazer um paciente demenciado para a nossa realidade, dizendo para ele que aquela condição que ele está apresentando, aquele fato que ele está lembrando não é daquela forma, não é daquele jeito que as coisas aconteceram verdadeiramente, é como se que a gente quisesse trazer ele para essa realidade e quisesse que ele voltasse a ser quem ele era. E hoje, nesse momento, eu repito, nesse momento que eu estou falando, a gente não consegue ainda ter esta reversão, a gente não consegue ainda ter garantido que a pessoa vai voltar a ser quem ela era. O que a gente pode sim, e é isso que eu quero enfatizar aqui neste momento, é oferecer sempre atividades para este cérebro. Sempre para que esse cérebro se mantenha ativo, faça novas conexões, porque se algumas áreas vão se desligando, outras vão se acendendo mais, porque a gente não sabe ainda também quanto que a gente usa da nossa capacidade cerebral, quanto que a gente dispõe de células
que estão ali só esperando para serem estimuladas. Então, quanto é importante a gente oferecer atividades que estimulem o nosso cérebro, que façam ele se manter ativo eletricamente. E vou fazer uma comparação, uma analogia. Se a gente tivesse, por exemplo, um pneu no carro que estivesse gasto, se a gente ficar andando com esse pneu muito tempo, andando, sem parar para dar um reforço de borracha, para trocá-lo, ele vai gastar a ponto de chegar na roda, né? Ele vai estourar e vai chegar na roda. Quando chega na roda, é óbvio que alguns outros estragos no carro vão acontecer. E o que era antes trocar um pneu, agora pode ser trocar um aro, né? Trocar uma roda, trocar uma suspensão, enfim. E o mesmo pode acontecer se eu não estimular o meu cérebro, se eu não cuidar dele para que ele se mantenha ativo, sejam as condições em que ele esteja, pode ser que chegue uma hora que não dê mais para fazer nada. E só que uma roda a gente consegue trocar, o cérebro a gente não troca. O cérebro a gente ainda não troca. Então, é isso que eu quero trazer, a importância da gente, mesmo sabendo que hoje o idoso não vai voltar a ser quem ele era, porque a ciência não dispõe ainda de conhecimento suficiente para que isso aconteça, a gente pode sim dar estímulos para o nosso cérebro, fazer atividades para que ele se mantenha ativo eletricamente e que se nesse meio tempo, nesse período, acontece alguma coisa, venha surgir alguma coisa, a gente tenha o que reverter, o que trabalhar e quem sabe ter uma vida com muito mais qualidade, né? E tendo o que a gente tanto espera, que é a cura, ou que é o cessar deste avanço das demências, tá bom? Então essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês façam comentários, tragam sugestões para que a gente possa continuar conversando. E até daqui a pouco.